O Elon Musk disse numa rede social, numa rede social não, na rede social dele, né? Que o Alexandre de Moraes mantém o Lula na coleira e pesou o dedo na eleição do Lula. O Alexandre de Moraes, o Lula sai da cadeia numa decisão do Supremo Tribunal Federal, numa decisão que muda o entendimento. Então o que o Supremo dizia? Que você pode ser preso, olha só, mas desde que Alexandre... Vamos pegar essa parte aqui, ó. Eu tô tentando ficar só no fato, hein? Desde que Alexandre tirou o Lula da prisão. Então vamos lá. O Lula sai da prisão quando o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento. O Lula ficou preso 580 dias, a partir de abril de 2018. Então, quando o Lula vai para a cadeia, tinha um entendimento que um condenado cumpre pena a partir da segunda instância. Então você foi condenado em primeira instância e em segunda instância. Tem mais duas para você recorrer. O STJ e o STF. Mas o entendimento naquele momento é, quando você está condenado em segunda instância, você já começa a cumprir a pena sem prejuízo da possibilidade de recorrer. Era o que estava valendo. Já tinha sido outra decisão, depois foi outra. Aí o Supremo se reúne de novo e muda esse entendimento. Diz o seguinte, não, para alguém cumprir pena tem que ser o trânsito em julgado. Ou seja, você só vai cumprir pena quando não houver mais recurso. O que indica o seguinte, você tem que ser condenado na primeira instância, na segunda instância, no STJ e no STF. Quando não tiver mais recurso lá no STF, você passa a cumprir a pena. E aí o Lula sai da cadeia, porque ele não era condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele estava condenado em segunda instância. O Alexandre de Moraes vota contra esse entendimento. Então, o Alexandre de Moraes participou dessa votação. Então, para o Alexandre de Moraes, o voto dele, isso está lá no Supremo Tribunal Federal, ele vota pelo cumprimento da pena em segunda instância. Então vamos imaginar que valesse só o voto do Alexandre de Moraes, o Lula continuava preso. O Lula não teria sido solto. Então aqui tem um erro. Aqui não é opinião, tem um erro factual aqui. Primeiro que não foi um ministro, foi a maioria do plenário, né? E mesmo que você quisesse escolher um ministro, você não poderia citar o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes não votou na tese que favoreceu o Lula. Ele votou contra a tese que favoreceu o Lula. Não é? Então, tem um erro de saída aqui. Não é? E eu queria destacar isso porque tem uma mistureba de opinião com informação equivocada, com um propósito único de confundir. E aí, quando o Elon Musk diz isso, ele está atribuindo ao Alexandre de Moraes, tem outras mensagens também que são igualmente graves, né? Ele tem Lula... Quando ele... Esse é um caso clássico, né? Quando o Elon Musk diz algo assim, ele não está dando uma opinião, né? Ele não está dizendo que ele prefere o Bolsonaro ao Lula. Ele não está dizendo que, na opinião dele, a decisão do Supremo de mudar essa percepção ou esse entendimento de que você tem de cumprir pena só na última instância e não a partir da segunda, ele não está dizendo que essa decisão foi equivocada. Ninguém está impedido de dizer isso. Ninguém vai ser preso, como seria numa ditadura, por dizer isso, né? Você pode ser punido se você for a uma rede social e afirmar que o Alexandre de Moraes fraudou a eleição, que é o que ele está fazendo aqui, né? Aí você tem de provar, e aí não tem choro, né? Se eu te acusar de roubo, ou eu provo, ou eu vou pagar pela acusação. Se isso é assim aqui, se eu disser o Urian bateu minha carteira, bom, para tudo então, né? O Urian roubou a minha carteira. A hora que acharem minha carteira e não tiver com o Urian vai tomar uma decisão. Fala assim, não, o Rafael tá louco, deixa ele pra lá, ou não, agora nós vamos à delegacia porque eu vou prestar queixa contra você. Se isso é assim aqui, por que não é assim na internet? Enfim. Eu queria comentar algumas afirmações suas. Não é discordando, tá? Não são afirmações. Não. São algumas declarações. Reflexões. Algumas declarações. Eu acredito que muitos desses conceitos, Rafa, têm sido deturpados. Então, assim, por quem acredita que isso seja... Vai beneficiar alguém você deturpar o conceito. Então, assim, você chamar qualquer pessoa de ditador ou de
genocida, ou seja do que for, isso banaliza a palavra. Então, isso é muito grave. Por quê? Porque quando tiver um ditador de verdade, que é o caso do Putin, que é o caso de outros ditadores que existem, Kim Jong-un na Coreia do Norte, essa palavra perde o seu valor, ela perde o seu significado. Então, falar que no Brasil de fato existe uma ditadura, isso é um exagero, isso não deveria ser chamado desse jeito, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente chamar as coisas de acordo com aquilo que elas são. Então, você pode questionar se houve um abuso de poder por parte do judiciário brasileiro, mas você chamar de ditador é outra história. Segundo ponto é que eu acredito que muitas pessoas têm usado desse momento para poder, de maneira muito oportunista, colocar ali como carona aquilo que elas acreditam. Então elas têm projetado as próprias visões de mundo com base em uma polêmica. E eu acho isso desnecessário. Um exemplo aqui de uma pessoa até que eu não tenho nada contra, mas foi um post da deputada Samia Bonfim, em que ela fala que bilionário não deveria existir. Eu acredito que isso não contribui com o debate na sociedade porque não traz os fatos concretos. Por quê? Porque bilionário não é xingamento. Você pode atribuir a falta de... ou atribuir a pobreza, a má distribuição de renda no país, mas se você pega todo o PIB do Brasil, divide pelo número de habitantes, ou seja, o PIB per capita, o Brasil cai de 10º lugar no PIB geral para 72º lugar. Então o Brasil seria um país pobre se distribuísse toda a renda. Então, assim, é o tipo de debate que, se não for bem feito, acaba sendo explorado pelas pessoas simplesmente para elas tentarem embutir nos outros aquela visão de mundo que elas têm. Mesma coisa em relação a quem do outro lado defende o conceito de liberdade. Esse pessoal bem mais à direita, que tem aí também falado de ditadura e tem tentado defender a ideia de que o Alexandre de Moraes é um ditador, qual o conceito de liberdade que eles de fato defendem? Era liberdade de quando você tinha 5.000 pessoas morrendo por dia no Brasil por conta da Covid de andarem sem máscara na rua? É aquela liberdade que você fala que tem que ter para todo mundo fazer o que quiser da própria vida, mas um homem não pode casar com outro porque a sua religião está acima da liberdade do outro? Então isso é feito sim pelos dois lados de maneira muito oportunista e é algo que a gente tem que tentar combater. Eu acho que é isso, assim, é um debate que a gente tem que ter saudável como sociedade e tentar tirar de tudo que está acontecendo a melhor coisa possível. O que vem de melhor agora? Que a gente precisa discutir regulamentação das redes sociais. Tanto pro bem se vai ter, se precisa ter, quanto se não precisar também. Eu acho que eu ouvi um depoimento razoavelmente simples em relação a isso, que fala que a gente deveria ir talvez aí nos moldes europeus, que você simplesmente regular o que deveria ter, e isso não precisa ser adotado, mas talvez aqueles termos de usuário que a gente aceita para poder se cadastrar em um site, ter certas coisas, certos acordos mínimos que deveriam estar lá. Então, assim, não pode instigar um golpe contra a democracia, ou você não pode, sei lá, ser racista numa rede social, que é uma regra básica comum que todas as redes sociais que operam no Brasil deveriam ter. Então, é óbvio que isso é só uma possibilidade, poderia ter diversas outras, mas vamos discutir isso agora. E não é do jeito que está sendo feito. É isso. Mas olha, a coisa está fervendo mesmo. Agora há pouquinho, na Comissão de Segurança Pública lá da Câmara dos Deputados, aprovaram uma moção de aplauso para o Elon Musk. Porque isso virou mesmo, né, Lula-Bolsonaro. Virou isso, né? Uma pena, mas virou isso. E
E a proposição de uma moção de aplauso e louvor a Elon Musk na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara virou um bate-boca entre bolsonaristas e governistas nesta terça. Ao se opor à proposta, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, cita o caso de... Olha a volta aqui. Cita o caso de Marielle Franco e a prisão de Chiquinho Brazão. O parlamentar relaciona a família de Bolsonaro ao crime organizado. Aí o deputado Gilvan da Federal, que é do PL do Espírito Santo, reage, o chama de palhaço. Eles se levantam e começam a bater boca, tudo por causa do Elon Musk. A gente vai mostrar um trechinho aqui para vocês. Tá aí. O senhor está correto. O Brasil tem forte presença do crime organizado. Lá no Rio de Janeiro, então, olha, o negócio está pesado. O senhor acredita que no gabinete de quem hoje é senador e na época era deputado estadual, estava lá a esposa e a mãe de um matador do escritório do crime? O senhor acredita nisso? Matador esse que depois foi executado na Bahia e que até hoje se discute as circunstâncias dessa morte, que teve apoio de parte nessa operação do próprio Rio de Janeiro. O senhor acredita que lá no Rio de Janeiro teve um outro matador que recebeu grana para executar uma vereadora eleita chamada Marielle Franco e que era vizinho do ex-presidente da República e que, apesar do deputado não querer discutir o assunto, eu tenho que lembrar que foi esse matador que em anos anteriores recuperou uma moto. Deixa ele falar. Vocês ficam agoniados, né? Ficam agoniados. Ele está reclamando de censura, mas não quer me ouvir. Ficou nervoso. Calma. Presidente, calma. Por mantido a palavra, por favor, vamos respeitar o orador. Peço que seja recomposto o meu tempo. Bandeira do Brasil nas costas. Não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk, que está tentando fazer com que o nosso país, dobre o joelho. Não tenho medo de cara feia, nem tenho medo de parlamentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, deputado. Minha mãe é uma mulher honrada que não... Eu estou cortando a palavra do senhor, dos deputados. Deputado, Gilvan, já está cortada a palavra. Eu peço aos colegas, vamos respeitar a... É, tudo por causa do Elon Musk. Eu gosto também que chamam de Elon Musk. É, eles chamam de várias coisas. Pra não americanizar a pronúncia, né? E o cara é sul-africano, né? Ele é sul-africano, exatamente. Radicado nos Estados Unidos, né? Enfim, olha, minha gente, vamos continuar acompanhando, discutindo juntos esse assunto, né? Com muita calma. De maneira civilizada, com muita paciência. Lembrando que se você pondera algo aqui, você não está necessariamente abraçando em 100% a causa lá, e a vida vai seguir, né? A vida vai seguir. E existem situações, e essa muito provavelmente é uma daquelas, pelo menos na minha visão, em que há erros que podem ser apontados, uns mais graves e outros não, de vários os lados. Então, cuidado na hora que for defender muito incondicionalmente, para você não passar vergonha também, porque é feio passar pano, gente. Ó, aqui tem um caso de ofensa gratuita. Cláudio Cruz está dizendo, calvo não deveria ter opinião. Pô, Cláudio, que isso, pô? Que conceito é esse, cara? Calvo não deveria ter opinião. Não sei se ele tá brigando com alguém aqui no chat, mas pelo amor de Deus. Ou tá falando do Xandão? Não pode ser. Será? Pô, óbvio, né? Deve ser. Eu não tinha pensado nele, né? Enfim, eu como ex-calvo, eu me sinto duramente ofendido nesse episódio aqui. Minha gente, muita calma nessa hora que, enfim. Agora, Urian, você não terminou de fazer o seu perfil do Elon Musk aqui, né? Eu te interrompi em algum momento, né?
Quando é que ele vira essa figura absolutamente popular? Foi com a empresa o desejo dele de estimular turismo intergaláctico? É aí que ele ganha protagonismo e popularidade, assim? Porque, assim, milionário ele sempre foi e tudo mais. Quer dizer, né? Enfim, Não imagino desse que há jeito. muito tempo, não desse jeito, mas há muito tempo, né? Mas o que é que faz ele... Quando é que é o... As excentricidades, né? O que tem colocado ele na imprensa, então... A gente até comentou aqui algum A dia... SpaceX. Acho que foi a SpaceX, né, que deu pra SpaceX, ele a... agora recentemente, óbvio que ele já tinha aí se envolvido com figuras políticas, então muito presente no debate político norte-americano, sempre pendendo para o lado mais dos republicanos, mas recentemente a gente falou também daquela outra empresa, Neuralink. É Lembra verdade. do chip, primeiro Verdade. chip de implante cerebral. Numa pessoa que perdeu os movimentos, né? E aí Isso. a pessoa ia pensar e com o chip implantado ela ia conseguir, por exemplo, movimentar um E determinado agora objeto. saiu um vídeo dessa pessoa jogando videogame com o cérebro também. É mesmo? Conseguindo fazer alguns comandos com o poder do pensamento. Então ele tem sempre ao longo do tempo se projetado de diversas maneiras, declarações polêmicas, ideias polêmicas. Então, quando que o empresário fala aí de colonizar Marte, ou de levar pessoas para o espaço, ou de colocar um implante cerebral? E com base nisso, e aí tenta se envolver na política americana e agora de outros países também. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.